Alerta Vermelho, capítulo 8. Green Acres. Embora estivesse seguro de que sair da Salomon foi a decisão correta, eu não conseguia deixar de pensar que a vida lá fora seria muito mais difícil. Será que as portas se abririam para mim sem meu cartão de visita da Salomon Brothers? As pessoas me levariam a sério? Eu abriria meu próprio negócio com base em quê? Essas questões borbulhavam na minha mente enquanto eu trabalhava duro em minha casinha em Hempstead, escrevendo um prospecto e uma apresentação do meu novo fundo. Quando o material tomou forma, comprei uma passagem super econômica para Nova York e comecei a ligar para investidores a fim de agendar reuniões. A primeira foi com um francês animado chamado Jean Karoubi. Era um financista de 50 anos que dirigia uma firma de gestão de recursos especializada em hedge. Nós nos conhecemos em um voo para Moscou na primavera anterior e ele pediu que o procurasse se um dia criasse meu próprio fundo. Fui até seu escritório no Crown Building, na esquina da 6th Avenue com a 57th Street, na mesma quadra que a Bergdorf Goodman. Quando nos encontramos, ele me cumprimentou como se fôssemos velhos amigos. Tirei minha apresentação e a coloquei na mesa em frente a ele. Ele pôs os óculos de leitura e acompanhou atentamente à medida que eu avançava página a página. Ao final, ele puxou os óculos para a ponta do nariz e me deu um olhar de aprovação. Isso é muito impressionante, Bill. Estou interessado. Me conte uma coisa. Quanto dinheiro você levantou até agora? Bem, na verdade nenhum. Esta é a minha primeira reunião. Ele alisou o queixo pensativo e disse: vamos fazer o seguinte, se você conseguir levantar pelo menos 25 milhões, eu entro com 3. De acordo? A oferta dele era inteiramente razoável. Ele não queria investir em um fundo que não decolasse, independentemente de quão promissores fossem os investimentos visualizados. Todas as minhas reuniões em Nova York tiveram quase exatamente o mesmo resultado. A maioria das pessoas gostou da ideia, e algumas estavam realmente interessadas. Mas ninguém queria se comprometer, a menos que eu garantisse que tinha reunido uma grande quantidade de capital. Em resumo, eu precisava de alguém que me desse um cheque gigante para poder efetivamente colocar o fundo em pé. Em um mundo perfeito, essa pessoa teria sido Edmond Safra, mas ele tinha sumido completamente desde a reunião na Vila Leopolda. Traduzindo, eu precisaria achar outro investidor âncora. Para tanto, joguei no mar minha rede. Algumas semanas depois, recebi a primeira indicação concreta de um banco de investimento britânico chamado Robert Fleming. Tendo atuado com sucesso em mercados emergentes, eles agora consideravam a possibilidade de investir na Rússia e me convidaram para uma reunião em Londres, com vários componentes do seu corpo de gestores. A reunião correu bem e fui convidado a visitá-los novamente para fazer uma apresentação semelhante para um dos diretores. Voltei lá na semana seguinte e fui recebido na entrada por um segurança que me conduziu até a sala de reuniões do conselho. Seu layout era exatamente o que um designer de interiores projetaria para um banco mercantil britânico de sangue azul de séculos atrás. Tinha carpetes orientais escuros, uma mesa de reunião antiga, feita de mogno, e telas a óleo de diferentes membros da família Fleming adornando as paredes. Um mordomo de paletó branco me ofereceu chá em uma xícara de porcelana chinesa. Não dava para não pensar que toda essa demonstração de inglesismo de classe alta visava fazer pessoas como eu se sentirem forasteiras sem sofisticação. Um homem com 50 e poucos anos apareceu alguns minutos depois e me cumprimentou com um aperto de mão frouxo. Tinha cabelo grisalho e caspas nos ombros de seu terno feito sob medida ligeiramente amarfanhado. Depois que nos sentamos, ele tirou um memorando de uma pasta transparente e o colocou de maneira cuidadosa na mesa. Mesmo de cabeça para baixo, consegui ler o título. Proposta de Fundo Browder. Sr. Browder, muito obrigado por vir, disse ele com sotaque idêntico ao do George Ireland, meu companheiro de sala dos tempos da Maxwell. Meus colegas e eu ficamos muito impressionados com a oportunidade russa apresentada por você na semana passada. Para seguirmos em frente, gostaríamos de discutir com você suas expectativas salariais e de bônus. Salário e bônus. De onde ele tirou a ideia de que eu estava ali para uma entrevista de emprego? Depois de sofrer no ninho de cobras, que era Salomon Brothers, a última coisa que eu queria era ser empregado de um bando de amadores de alta classe que fingiam ser homens de negócios e eram incapazes de emitir qualquer imprecação mais forte que, poxa vida. Acredito que houve um mal-entendido. Alertei, mantendo a voz firme. Não estou aqui para uma entrevista de emprego. Estou aqui para discutir a possibilidade de o Fleming ser um investidor âncora em meu novo fundo. Parecendo confuso e atabalhoado, ele mexia no memorando com que se preparara para a reunião. Isso não estava no roteiro. Ah, bem, que tipo de negócio você espera fazer conosco? Olhei direto nos olhos dele. Estou buscando um investimento de 25 milhões de dólares e em troca ofereço 50% do negócio. Ele percorreu a sala com os olhos, evitando minha encarada fixa. Mas se nós ficamos com 50% do negócio, quem fica com os outros 50%? Eu não sabia se ele estava brincando ou falando sério. Seu rosto ficou retesado. Mas se o mercado russo subir tanto quanto você afirma, você lucraria milhões. Exatamente, e você também. Lamento muitíssimo, Sr. Browder. Esse tipo de arranjo não daria certo conosco, murmurou ele, sem nenhum sinal de perceber quão ridículo aquilo soava. Na sua visão, parecia que enriquecer alguém de fora estava tão fora das regras do antiquado sistema de classes inglês que ele preferia deixar passar a oportunidade a faturar uma fortuna para seu banco. Terminamos a reunião de maneira educada, mas ao sair, me prometi nunca mais voltar a um desses bancos presunçosos. Tive alguns outros planos que não deram em nada e largadas em falso durante as semanas seguintes, até finalmente encontrar uma perspectiva promissora. O bilionário americano Ron Burkle. Ken Abdallah, um antigo corretor da Salomon, havia me apresentado a Burkle na esperança de ficar com uma parte do lucro por fazer a ponte entre nós. Burkle era um solteirão californiano de 43 anos. Tinha cabelos castanhos bem claros e um belo bronzeado. Era uma das figuras mais proeminentes do segmento de private equity da costa oeste dos Estados Unidos. Ele havia comprado uma série de empresas supermercadistas e saiu da condição de empacotador para se transformar num dos americanos mais bem ranqueados na lista da Forbes. Além do sucesso nos negócios, aparecia regularmente nas colunas sociais ao lado de celebridades de Hollywood e de pesos pesados da política, como o presidente Bill Clinton. Cheguei a Los Angeles em uma manhã radiante e ensolarada de setembro de 1995.
Depois de alugar um carro e me registrar no hotel, conferi as coordenadas da reunião com Burkle. Green Acre Drive, 1740, Beverly Hills. Voltei para o carro e comecei a rodar pelas colinas da cidade, passando por casas com grandes portões e jardins cobertos de flores. Havia árvores por toda parte, palmeiras, bordos, carvalhos e falsos plátanos. A Green Acres Drive ficava a pouco mais de 1,5 km do Sunset Boulevard, e o número 1740, no fim de um trecho sem saída. Parei o carro em frente a um grande portão preto, toquei o interfone e fui autorizado a entrar e estacionar. Te espero na porta de entrada, Bill, avisou uma voz masculina. O portão se abriu, e eu avancei pelo estreito caminho circular margeado nos dois lados por ciprestes pontudos. Quando cheguei à área principal, me deparei com a mansão mais imponente que tinha visto na vida. Vila Leopolda pode até ter sido a casa mais valiosa do mundo, mas a Green Acres, que havia sido construída no fim dos anos 1920 por Harold Lloyd, um astro do cinema mudo, era uma das maiores. A casa principal era um palácio italiano de 4.200 metros quadrados, com 44 quartos, rodeado de jardins milimetricamente podados, quadra de tênis, piscina, fontes e todo tipo imaginável de símbolos de riqueza. Eu particularmente nunca fui de me impressionar com as posses das pessoas, mas era difícil não ficar de queixo caído com Green Acres. Burkle era um sujeito comum, de Pomona, Califórnia, que saíra do nada para viver como um príncipe saudita. Toquei a campainha. Burkle atendeu pessoalmente. Em pé, atrás dele, estava Ken Abdallah. Depois de me cumprimentar, Burkle me acompanhou num breve tour pela casa e, em seguida, fomos para o seu escritório discutir os termos do nosso negócio. Burkle estava surpreendentemente tranquilo e, em linhas gerais, aceitou minhas condições. Um investimento de $25 milhões por uma participação de 50% no fundo. No que tange a questões menos importantes como data de início, controle de contratações e capital de giro para o escritório, ele não tinha muito a dizer. Para um cara com fama de ser um dos mais selvagens de Wall Street, ele parecia bem relaxado. Depois de concluirmos, ele nos levou para jantar e em seguida para sua casa noturna favorita. Descobrir que Burkle era um sujeito boa praça me surpreendeu. Ele não correspondia em nada ao tipo metido de Wall Street que eu imaginava encontrar. No fim da noite, quando estava entrando no meu carro, ele prometeu que seus advogados preparariam a minuta do contrato e mandariam para Londres em alguns dias. No voo de volta para casa no dia seguinte, senti que tinha superado o principal obstáculo no caminho para abrir meu negócio. Bebi uma taça de vinho, brindando em silêncio a minha boa sorte, assisti a parte de um filme e fui apagando até dormir. Como prometido, 4 dias depois, o fax da minha casa, em Hampstead, cuspiu um longo documento dos advogados de Burkle. Eu o agarrei com nervosismo e comecei a ler para conferir se estava tudo em ordem. A primeira página parecia não ter nenhum problema, assim como a segunda, a terceira e assim por diante. Até a página 7. Na seção intitulada Capital do Fundo, em vez de estar escrito Yucaipa 6 aporta $25 milhões no fundo, estava escrito Yucaipa empenhará todos os esforços para levantar $25 milhões para o fundo. O que significa todos os esforços? Não era isso que tínhamos combinado. Reli a minuta para ter certeza de que eu não estava enganado. Não estava. Burkle não estava entrando com nenhum centavo do seu dinheiro, mas apenas prometendo tentar levantar o dinheiro. Em troca de empenhar todos os esforços, ele queria 50% do meu negócio. Não espanta que estivesse tão relaxado durante a negociação. Ele não estava correndo nenhum risco. Liguei imediatamente para o escritório dele. Com cortesia, sua secretária me informou que ele não poderia atender. Liguei outras 3 vezes, e ele continuava não podendo atender. Decidi tentar falar com Ken Abdallah. Sei que você está tentando falar com Ron, disse Ken, com seu ensolarado sotaque californiano, como se tivesse acabado de voltar da praia. Posso ajudar de alguma forma? Olha, Ken, acabei de receber o contrato e nele está escrito que Ron não está realmente aportando nenhum dinheiro no fundo, mas apenas ajudando a levantar dinheiro. Não foi isso que acordamos, expliquei, curto e grosso. Bill, eu estava lá e foi exatamente isso que Ron concordou fazer, disse ele em tom bem mais duro, silenciando a entonação de californiano, gente fina. Mas e se ele não conseguir levantar o dinheiro? Simples, os 50% dele revertem para você. O que esses caras achavam que estavam armando? Burkle efetivamente teria grátis uma opção de ficar com 50% do meu negócio como recompensa por fazer algumas ligações bem-sucedidas para angariar dinheiro. Mas se estivesse ocupado demais para fazer as ligações, ou se seus amigos não quisessem investir, eu acabaria sentado num escritório vazio em Moscou. Quem sentiu que eu estava chateado, mas não queria que o negócio azedasse, arriscando assim perder sua comissão. Escuta, Bill, não se preocupe. Ron é um dos mais bem-sucedidos financistas do país. Se ele diz que vai levantar $25 milhões, ele vai levantar $25 milhões. Ele monta transações 20 vezes maiores que essa de olhos fechados. Relaxem. Vai dar tudo certo. Tenho certeza. Eu não tinha certeza de nada, mas concordei em repensar. Talvez eu estivesse com tanta vontade de ouvir o que queria ouvir, que acabei imaginando Burkle dizendo que aportaria os $25 milhões. Fosse como fosse, a forma como as coisas estavam evoluindo não me agradava. Eu teria rechaçado o negócio de cara, mas não tinha nenhuma outra opção e o tempo estava passando. A oportunidade na Rússia era perecível. Assim que o mercado russo começasse a crescer, eu perderia a chance de fazer fortuna. E chances como essa só aparecem uma vez na vida. Edmund Safra, e não Burkle, era o cara com quem eu realmente queria trabalhar. Então decidi tentar uma última vez. Como não poderia ligar diretamente para o próprio Safra, liguei para Benny, que estava na Antuérpia. Ele atendeu no primeiro toque. Oi, Benny, aqui é o Bill. Já faz um tempo que eu não ligo, mas, por cortesia, gostaria de informar que estou planejando fazer um acordo com Ron Burkle com o objetivo de montar o fundo para a Rússia. Ele ficou calado por um instante. Ambos sabíamos que não era uma ligação de cortesia. O que você disse? Quem é Burkle? Um bilionário americano do ramo de supermercados. Mas eu achei que você queria alguém com experiência em gestão de recursos. O que esse tal de Burkle sabe sobre isso? Eu não sei, mas fiquei com a impressão de que você e Safra tinham perdido o interesse. Depois de nova pausa, Benny disse, espera um pouco, Bill. Não perdemos o interesse. Não faça nada antes de eu falar com você de novo. Vou ligar agora mesmo para Edmund. Desliguei e fiquei andando de um lado para outro em casa, nervoso e cheio de expectativa. 1 hora depois, Benny ligou de volta. Bill,
Acabei de falar com Edmund. Ele está pronto para fechar com você. Está mesmo? Tem certeza? Assim, sem mais nem menos. Sim, Bill. Ele se ofereceu para mandar seu melhor homem Sandy Kaufman, de Genebra, para Londres depois de amanhã. Eu também vou pegar um voo e vamos nos sentar e resolver isso tudo aí mesmo, na hora. Isto era típica psicologia de bilionário. Se eu não tivesse na mão uma oferta concorrente, Safra não teria feito nada. Mas como havia uma outra proposta na mesa, ele não conseguiu resistir. 2 dias depois, às 11 da manhã, encontrei Benny e Sandy na requintada residência geminada de 6 andares de Edmund Safra na Berkeley Square. Sandy tinha cerca de 40 anos, 1,80 metros e traços típicos do Mediterrâneo. Ex-piloto de caça de Israel, tinha a reputação de fazer apostas ousadas nos mercados financeiros, dirigir Ferraris e zelosamente proteger Safra de encrencas. Enquanto nos acomodávamos na biblioteca, percebi que Sandy me olhava de cima a baixo. Ele gostava de dificultar as coisas antes de fechar qualquer negócio, mas o próprio Safra lhe havia dito para bater o martelo, e foi isso que ele fez. A proposta era direta e justa. Edmund Safra e Benny Steinmetz colocariam 25 milhões de dólares no fundo e adiantariam algum capital para o dia a dia da companhia. O banco de Safra faria a liquidação das operações, avaliaria o fundo e cuidaria de toda a burocracia. O mais importante de tudo, se eu fizesse um bom trabalho, Safra me apresentaria a todos os seus clientes, entre os quais havia algumas das famílias mais ricas e importantes do mundo. Em troca, ele ficaria com metade do negócio e daria uma parte dele para Benny por ter feito a ponte entre nós. A proposta era boa demais e eu aceitei no ato. O acordo teve para mim um sabor especial, porque Safra tinha fama de só fazer negócios com pessoas que sua família conhecia havia muitas gerações. Era a primeira vez que ele fechava negócio com um desconhecido como eu. Não estava claro porque exatamente ele tinha aberto essa exceção, mas não seria eu quem iria questionar minha boa sorte. Depois que eu disse sim, Sandy, por sua vez, como se conseguisse ler meus pensamentos, disse: "Parabéns, Bill. Sei que Edmund está animado com esse acordo, mas vou ficar de olho em você." Ao contrário do que se passara com Burkle, o contrato que recebi dos advogados de Safra uma semana depois dizia exatamente o que eu pensava que deveria dizer, de modo que assinamos logo em seguida. Quando informei Burkle que decidira não fazer com ele o negócio, ele perdeu a cabeça, me xingou e ameaçou me processar. No fim, não aconteceu nada, mas pelo menos finalmente tive contato com seu famoso lado truculento. Eu estava pronto para começar. Passei os últimos meses do ano tentando amarrar pontas ainda soltas enquanto me preparava para me mudar para Moscou. A novidade é que a mudança não se restringiria apenas a mim. Havia agora uma garota em minha vida. Seu nome era Sabrina, e nós tínhamos nos conhecido 6 meses antes em uma festa barulhenta em Camden Town. Era uma linda judia de cabelos escuros nascida na região noroeste de Londres, diferente de tudo que eu já tinha visto. Debaixo de sua aparência amável havia uma combinação de poderosa determinação e delicada fragilidade que me arrebatou. Órfã desde o nascimento, foi adotada por uma família pobre da região leste da cidade, mas de alguma forma conseguiu sair do East End, abandonar o sotaque e se tornar atriz de telenovelas britânicas. Na noite em que nos conhecemos, saímos da festa juntos e fomos para a casa dela. Desde aquele momento, nos tornamos inseparáveis. 2 semanas depois, dei-lhe as chaves da minha casa. No dia seguinte, ao voltar de uma corrida leve, encontrei 2 enormes malas no vestíbulo. Sem nunca ter falado sobre o assunto, passamos a morar juntos. Em circunstâncias normais, eu teria procurado ir mais devagar, porém estava tão enfeitiçado que ela poderia ter feito o que quisesse, e eu não teria me importado. Assim que assinei o acordo com Safra, liguei para ela do escritório de advocacia e pedi que me encontrasse no Kenlo's, nosso restaurante chinês predileto perto da estação Victoria do metrô, para comemorarmos. No jantar, ela estava estranhamente triste e eu não sabia o que estava acontecendo. Na hora da sobremesa, contudo, ela se inclinou para perto de mim e disse: "Bill, estou muito feliz por você, mas não quero perdê-lo." "Você não vai me perder. Você vai comigo", respondi, apaixonado. "Bill, se você está me pedindo para eu largar tudo e me mudar para Moscou com você, então precisa realmente se comprometer e se casar comigo. Estou com 35 anos e quero ter filhos antes que seja tarde demais. Não posso sair pelo mundo à toa com você só por diversão." Por trás daquela fachada de garota despreocupada, sexy e maluca, havia uma mulher judia convencional que simplesmente queria construir uma família. Isso tudo veio à tona com força naquela noite no Kenlo's. Eu não queria terminar, mas casar com ela menos de 1 ano depois de a conhecer me pareceu precipitado. Eu não respondi e quando chegamos em casa, ela começou a fazer as malas. O táxi chegou. Sem dizer nada, ela abriu a porta e meio desajeitada arrastou as malas pelo caminho de cascalho até a rua. Eu estava tão atordoado com a ideia de ela me deixar que decidi: por que não? Quem está na chuva é para se molhar. Corri até ela e parei à sua frente, impedindo-a de prosseguir. "Sabrina, eu também não quero te perder. Vamos nos casar, nos mudar para Moscou e começar a vida juntos." Lágrimas escorriam de seus olhos. Ela largou as malas e caiu nos meus braços e me beijou. "Sim, Bill, eu quero ir para todos os lugares e fazer tudo com você. Eu te amo. Sim, sim, sim." Nota de rodapé. Yucaipa, o nome da companhia de investimentos de Burkle.